Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da ASAI, a Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Eu sou Priscila Alves, ao meu lado está Rodrigo Amorim, e esse é o espaço para a gente falar sobre integridade, controle, auditoria e, especialmente nesse episódio, vamos falar de preparação para concurso público. E nós estamos num grande momento no Brasil que se fala muito em concursos públicos, concursos de alto desempenho, como fala o auditor da Controladoria Geral do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União e outros concursos de várias áreas, mas especialmente na área de controle, seja controle interno ou controle externo. Para essa conversa, nós recebemos dois profissionais especialistas que, por acaso, também são auditores do Estado e associados da SAI. Nós temos aqui a Aline Dantas, ela é mentora, especialista em preparação, em trazer propósito, foco e disciplina. E temos também o Marcelo, professor de administração para concurso e criador do famoso método faixa preta para administração. Dois convidados que unem prática, estratégia e inspiração, grandes nomes aí do mundo dos concursos que são e vieram da auditoria interna. Obrigada, pessoal, pelo convite. Fiquei muito feliz e contente, lisonjeada, né, pelo convite, por estar aqui prestigiando vocês, colegas da CGE, colegas auditores, concursados como eu, e trazendo o assunto, meu colega Marcelo também, maravilhoso, e para falar desse assunto que eu amo, concursos públicos. Também quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de falar de concurso, que é o que eu gosto de lidar no dia a dia, lido com muitos concurseiros que almejam essa carreira, né? E vou ser bastante franco, não tem carreira melhor, então vou puxar a sardinha o tempo todo para a área de controle mesmo. Aline, a gente vive um momento de grande procura por concursos na área de controle. Na sua experiência, o que diferencia um concurseiro comum daquele que realmente alcança o alto desempenho? Então, Rodrigo, essa pergunta ela é ótima, porque a maioria das pessoas, elas pensam que para ser aprovado num concurso, seja num concurso nível médio ou um concurso de um nível muito avançado, como são os concursos de auditores, de controladorias, pensa que a pessoa tem que ser muito inteligente, tem que ser aquele japonês que só estuda, né? A pessoa tem mais ou menos essa visão, mas eu gosto de dizer que não é isso, não é o mais inteligente que vai ser aprovado no concurso público. Quem é aprovado em concurso público é o mais dedicado. Então, ó, se a pessoa tem um perfil de tirar de dentro dela, dentro de si, essa vontade e ter humildade para aprender técnicas de estudos, saber como aplicar bem o conteúdo das provas ali na hora de fazer as questões, correr atrás de um bom material e conseguir aí estudar uma média de 2h30 a 3 horas por dia, ele é uma pessoa que é capaz, sim, de ser aprovado no concurso público. E aí, Marcelo, você concorda? Como que conta pra gente um pouquinho como que foi a sua trajetória passando por concurso público? Você sentiu essa necessidade de constância? Você acha que isso foi uma dificuldade? E se foi, que dica que você dá para quem está nessa jornada ainda? Não, eu concordo plenamente com a Aline, assim, em relação à constância, né? Primeiro, é preciso ter um alinhamento de expectativa. Quando a gente fala em concurso de auditor, a gente está falando de uma preparação de médio a longo prazo. Totalmente diferente de uma preparação para um cargo de nível médio. Então é importante ter esse alinhamento de expectativas, né? Ao longo da minha trajetória, eu fui bem aos pouquinhos, escadinha por escadinha. Então, o primeiro concurso que eu passei foi para um cargo de nível médio. E aí, depois de tempo, já terminando a faculdade, continuei estudando, aí passei para um cargo de nível superior. E aí, quando eu já tinha clareza também sobre a carreira, e aí que eu acho que é importante na escolha, na escolha de concurso, de carreira, você ponderar também aspectos quanto àquilo que você quer fazer, né? A gente olha muito para a remuneração e tudo certo, é importante ter uma remuneração digna, justa, condizente com as atribuições do cargo, mas é também interessante você pensar, no momento da escolha da sua carreira, aquilo que você quer fazer por muitos anos da sua vida, né? Então, quando eu tive clareza que eu gostaria de trabalhar na área do controle, o esforço associado a manter a disciplina parece pequeno frente à recompensa. E você pensa, poxa, eu vou trabalhar com o que eu quero, vou ganhar bem, vou proporcionar conforto para minha família. Então, assim, começa a fazer sentido, né? Então, acho que essa clareza de propósito, essa clareza sobre o que você quer
né, acho que facilita muito esse processo de disciplina, que concordo em absoluto com a Aline que disciplina é muito mais importante do que a constância. A disciplina é muito mais importante que a intensidade, né? Às vezes você começa naquele afã. Saiu o edital, aí você estuda 5, 6, 7 horas por dia durante uma semana. Não vai dar certo. Você estudar aí com regularidade ao longo do tempo, pelas semanas, tendo clareza do seu objetivo, é o que vai te fazer ser aprovado. Marcelo, você já está falando praticamente uma parte da minha pergunta, que é o que um concurseiro deve fazer para ter um plano eficiente de estudo. A gente já entende que a disciplina, a motivação é o que vai levar a pessoa a começar essa briga. Mas como que você pode orientar um concurseiro aí para a carreira de auditor? Como que ele pode elaborar um plano eficiente de estudo? E quais são os pilares que você indica aí? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo é ele definir a área de concurso que ele vai atuar. Então, vamos imaginar que ele quer ser auditor. Beleza, você quer ser auditor da área fiscal ou você quer ser auditor da área de controle? Porque, embora os dois tenham essa nomenclatura de auditor, são concursos diferentes, bem diferentes, na verdade. Então, beleza, quero ser auditor da área de controle. E aí você vai identificar as disciplinas que são em comum. Então, como é que ele pode fazer isso? Ele pode pegar, por exemplo, o edital do TCU, né? O último edital do TCU está com o edital aberto da área de tecnologia da informação, né? Mas tem também o último edital da área de auditoria governamental. Pega esse edital, pega o edital da CGE São Paulo, e aí você vai identificar um conjunto de matérias em comum. Então, esse vai ser o seu guia. Então, você tem que ficar muito bom nessas disciplinas em comum, né? Que vai ser a sua base de estudos. E aí, eventualmente, saindo um concurso interessante, uma vez que essa base já está construída, você consegue fazer os ajustes para aproveitar aquela oportunidade, né? Então, acho que o primeiro passo para fazer um bom plano de estudos é identificar as matérias comuns da área de controle e construir uma base sólida nessas disciplinas. Saiu o edital, faz o ajuste para aquele edital. Quando assim, estou começando, Aline. Começando agora. O que é esse médio e longo prazo? Então, vamos lá. Estou começando agora no mundo dos concursos. Eu decidi que eu quero entrar para a área de controle. Então, você já deu um grande passo, porque o primeiro passo que aquela pessoa que vai ser aprovada rápida num concurso público é quando ela sabe pelo menos a área que ela quer. Quem fica transitando de área em área, vai para áreas do controle, depois pula para a área fiscal e depois acha que dá para fazer polícia, para segurança pública, essa pessoa vai levar muito mais tempo porque ela vai ter que pegar conhecimentos da segurança pública que não cai no controle externo e interno, que não cai na área fiscal, e ali ela vai demorar mais para preencher o seu HD, que são as matérias que caem no concurso, que basicamente é isso. Quando que eu vou ser aprovado no concurso público? Quando eu conseguir instalar no meu cérebro, lá na minha memória a longo prazo, as matérias que caem no concurso. Aí daí vem as ter técnicas de estudos e hoje, mais do que nunca, utilizar as inteligências artificiais aí para te ajudar. Então, o Marcelo falou de buscar os editais, busque as provas também. Pegue as últimas provas aí dos TCEs, dos grandes TCEs, das grandes controladorias, do Tribunal de Contas, joga a prova ali na IA e pede para ele trazer dados estatísticos, o que mais caiu de direito administrativo, o que foi mais citado nas provas em português, em direito constitucional, em administração financeira orçamentária, que são as matérias assim que você vai ter que estar muito bem. Nós bem sabemos disso, né? Que essas matérias são importantíssimas. Então, utilize isso para montar um bom plano de estudos. Certo. Aí a gente falou bastante agora já da parte técnica de conhecimento, falou de motivação, mas tem aquela coisa do início da jornada e tem aquela questão do meio da jornada. E a pergunta vai ser para os dois, primeiro para o Marcelo, quero ver se tem uma divergência agora. Como que aquele candidato se mantém motivado? Porque a gente sabe que, assim como objetivo, você tem que aferir, né? Como que tá a sua caminhada. Às vezes você faz um concurso, bomba, faz outro concurso, bomba, né? Quais são as técnicas? Aí a gente sabe que isso é muito de questão motivacional, que você orienta o candidato para ele se manter motivado e continuar estudando. Olha, realmente a motivação ela é difícil se manter ao longo do tempo, né? No meu caso, o que eu posso dizer? Assim, as atribuições do cargo sempre foram muito atraentes para mim. Trabalhar nessa área era muito importante, né? Mas também, se você consegue pensar no aspecto instrumental do trabalho, também é importante. Se você pensar, poxa,
Se eu me dedicar aqui certinho, estudar com afinco, 1 ano, eu posso conseguir uma remuneração confortável, proporcionar viajar, levar minha família para fora, dar conforto. Então, assim, eu acho que você lembrar sempre do porquê você está fazendo as coisas, por que você está estudando. Você não está estudando só por você. Ninguém estuda só por você. Você está estudando pela sua família, pelo seu marido, sua esposa, pelos seus filhos, para os seus filhos que virão, porque é tudo isso. Quando você pensa em tudo que aquele cargo, aquelas atribuições vão te proporcionar para a sua família e para a sociedade, por isso que eu sempre vou bater muito no valor social do trabalho, da carreira de auditor governamental, né? A gente ajuda as políticas públicas funcionarem melhor. E quando você tem clareza sobre esse papel social também, eu acho que a motivação, ela vem naturalmente, né? Então, foi o que me fez continuar. E assim, tem as reprovações, tive várias reprovações, muitas, algumas desoladoras, mas você passa ali, chora o que se tiver que chorar, chora, rasga os livros que tiver que rasgar, mas no dia seguinte volta, porque você sabe porque você está fazendo isso. Aline, a mesma pergunta, mas com você eu vou ser um pouquinho mais, vou pedir um pouquinho mais de informação, que eu sei que você teve uma jornada diferente também, você estudou no momento que você tinha tido gêmeos, né? Como que você conseguiu estar motivada e como que você orienta? Bom, eu, como já mencionei anteriormente, eu não fui uma pessoa muito estudiosa, na vida eu não gostava de estudar, a minha jornada nos concursos ela demorou um pouco, porque na minha vida eu primeiro fui tentar ser empresária, eu também trabalhei numa multinacional e falavam de concurso, meus pais sempre falavam, vai estudar para concurso, eu nunca, jamais, gente, de forma alguma, até que as necessidades foram chegando, a vontade de ficar bem, né? Resolver minha vida também chegou e eu não tinha dado certo no que eu tinha certeza que eu seria empresário, até que eu formei em administração. E o que restaram? Os concursos públicos. Então, quando eu entrei nesse mundo, eu já entrei assim, não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo nessa vida e agora só restaram os concursos. E nesse meio termo, eu engravidei de gêmeos, então eu tive que fazer uma pausa. Eu só parei quando minha barriga encostava aqui, ó, na mesa, assim. Aí eu não tinha que se dar de lado, aí eu precisei fazer uma pausa. Então eu fiz uma pausa de quase 8 meses, retomei os estudos, mas como estava muito bem instalado o conteúdo ali na minha memória a longo prazo, foi bastar abrir ali que o cérebro já acessou aquelas redes neuronais ali e dei seguimento. Então, às vezes é necessária essa pausa. Então, o que mais me motivou na época foi a vontade de ser bem-sucedida, a vontade de ter um reconhecimento da família, a vontade de ganhar bem, a vontade de ter tranquilidade na vida. Mas hoje, nas minhas aulas, nas minhas mentorias, eu tento extrair de cada um essa motivação, porque a motivação da Priscila é diferente da motivação do Rodrigo, que é diferente da motivação do Marcelo. Então, eu faço o quê? Eu tenho uma aula específica para isso, porque eu acho que é muito importante isso, muito mesmo. A gente cria um mural, que é o mural do concursado. O que eu falo pro aluno, pro candidato? Refaça recortes, que é melhor para isso é uma técnica da PNL, né? A visualização, ela é muito importante. Então, recorte imagens do que você quer para sua vida quando você for aprovado e colhe ali numa folha em branco e coloca o nome Mural do Concursado. Pregue isso num local bem próximo, assim, onde você passe muito e toda vez ali, todos os dias, você passe ali por esse mural e pense, é isso aqui que eu vou conquistar. É isso aqui que eu quero. Eu tinha uma lista de desejos, que antes de eu sentar para estudar, eu abri a minha lista de desejos, me lembrando tudo que eu queria conquistar, mas eu transformei no mural do concursado, e hoje é uma aula, porque é isso que faz você cair e retomar. É quando você se lembra de onde você quer chegar. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Isso que eu queria perguntar. Nesses cair, sempre foi para você assim, você sempre teve essa crença inabalável de que você mantesse a constância, você ia conseguir. Para o Marcelo também eu faço essa pergunta. Ou teve momentos que você falou assim, não vai dar, o que eu tô fazendo? Tô perdendo tempo, não vou conseguir. Teve esses momentos assim de vulnerabilidade ou não? Você sempre foi Todos os dias. Todos os dias o concurseiro, ele não tem a certeza.
né? Então, você está trabalhando ali com aquela, será que eu vou conseguir? Será? Só que é isso que você tem que domar isso. Você não pode deixar esses pensamentos tomarem conta. Então, isso é o seu cérebro que está falando, isso não é uma verdade absoluta. Então, toda vez que vier esses tipos de pensamento negativos, você tem que rebater. Então, quando vinha, eu já falava, para, não, é só estudar. Eu vou instalar todo esse conteúdo no meu cérebro e eu vou passar, para. Sem pensamentos negativos, sempre nesse sentido. E esse mural do concursado que você fez, já realizou tudo? Ou tá faltando alguma coisa Você tem que ainda? estar sempre renovando, né? Então, hoje ele é bem diferente do que ele foi há 15 anos atrás, bem diferente. Ele está, inclusive, tem muitas coisas aí para realizar. Só que em outras áreas hoje, né? Pode falar, mas Não, eu também, assim, tive vários momentos, por muito tempo eu pensava em ser auditor fiscal do trabalho, né, de novo, assim, eu sempre tive uma paixão muito grande pelas atribuições do cargo, né, então é um cargo que tem uma relevância social muito, muito interessante, esse cargo, né, e aí eu me dediquei por dois anos e meio, exclusivamente para esse concurso, né, saiu o concurso, passei na prova objetiva muito bem, uma das primeiras colocações do país, veio na discursiva, fui reprovado, caí, fiquei mal, mal, mal. E aí, naquele momento, eu pensei, cara, e eu já estava muito bem, era analista judiciário da Justiça Federal, cargo muito bom. E aí eu pensei, cara, talvez seja isso até onde eu consigo ir, né? E aí eu falei, eu vou tentar só para saber, só para saber o quanto eu consigo. Ainda que eu não queira assumir o cargo, ainda que eu não gosto da outra carreira, porque para isso, para mim, era muito forte. Eu quero trabalhar como auditor fiscal do trabalho, né? Ainda que eu não goste de outra carreira, eu não quero parar no meio do caminho, porque eu não quero que a minha história termine desse jeito, com um fracasso, com, com desistir, né? Aí eu falei, não, eu vou tentar, eu vou fazer o concurso de auditor, ainda que eu não assuma, ainda que eu não queira, que eu descubra que não tem nada a ver comigo essa carreira, eu vou até o fim, porque eu comecei esse negócio. Então foi meio que na força do ódio, assim, só para provar também que eu era capaz, né? E aí depois, pouco tempo depois, acho que uma questão de 4, 5 meses depois, fui aprovado na CGE Piauí, depois na CGE Mato Grosso. Então é até uma coisa que eu digo muito, né? Às vezes quando você vem uma reprovação, e principalmente com uma reprovação dolorida, que é por pouco, né? Tem duas formas de você enxergar isso, né? Pode ser enxergar como um fracasso que vai te fazer desistir, ou você pode enxergar da maneira que eu recomendo, que é enxergar aquilo como tá quase lá, continua, falta pouco, né? Então, tive esses momentos de vulnerabilidade, mas acho que também foi um pouco de vou fazer nem que seja na força do ódio. sobre. Você até comentou há pouco a área de controle para conciliar controle interno com controle externo, e tem muito concurseiro que às vezes fica em dúvida. A pergunta é a seguinte: quais as diferenças que tem nesses concursos, até mesmo de atribuição, para o concurseiro entender as diferenças e as semelhanças também entre essas duas carreiras, auditor de controle interno e auditor de controle externo? Perfeito. Anteriormente, né, acho que se a gente falasse, se eu fosse te responder essa pergunta uns 5 anos atrás, a resposta seria totalmente diferente. Porque os concursos da auditoria internos, um concurso de controladoria, eles se espelhavam muito nos concursos de tribunais de contas, né? E as normas internacionais que eram cobrados para os concursos da controladoria, inclusive eram as normas do INTOSAI, as normas aplicáveis ao controle externo, né? Mas hoje, felizmente, eu avalio como felizmente o controle interno ele tem se fortalecido e cada vez ele tem mais clareza sobre as suas próprias atribuições. Isso se reflete nos editais. Então, se você observar os editais da CGE Paraíba, CGE São Paulo, você vê lá a cobrança específica de normas internacionais do controle interno. Então, assim, para o concurseiro mudou um pouquinho, né? Antigamente, assim, existia uma similaridade muito grande dos editais. Hoje, assim, ele vai ter um conjunto de disciplinas em comum, direito administrativo, direito constitucional, AFO,
contabilidade pública, né, administração pública. Então, essas disciplinas são comuns tanto na área de auditoria interna quanto de auditoria externa, mas agora na parte de conhecimentos específicos, você já tem uma diferença maior. O controle externo ele vai puxar para as normas do INTOSAI, né? O controle interno ele vai falar muito do IPPF, vai falar das normas do IA. Então já tem essa distinção. Mas é algo que você consegue adaptar conforme as perspectivas de cada concurso. Então, assim, faz bem a base, e eu vou bater sempre isso na tecla, né? Constrói a sua base na área de concurso que você quer, e aí, poxa, sei que vai sair, por exemplo, está previsto CGE Amazonas, primeiro concurso da história da CGE Amazonas, também vai ter, né? Então, sei que vai acontecer esse concurso, é da minha região, quero fazer, então já vou me direcionando para as normas de controle interno. Ah, está previsto o TCE Mato Grosso, por exemplo, então já vou me direcionando para as normas de controle externo, então faz essa adequação. CGE São Paulo, concurseiro, está assistindo a gente agora na reta final da prova, que é em dezembro. Uma dica ali, os pontos principais de revisão, o que fazer depois que o edital já está na praça, já fiz inscrição, dá para fazer o quê? Eu gosto muito da abordagem da Aline, né, nesse ponto. Assim, eu acho que você tem que, na reta final mesmo, você tem que revisitar aqueles pontos mais críticos, aquilo que você identificou que tem uma incidência maior em provas, né? Então, assim, a ênfase de reta final é revisar, né, aqueles pontos para que você ter segurança por meio das questões que aquilo vai ser mais cobrado, né? Então, assim, o conteúdo da área de controle é bastante extenso. A gente está falando de 22 disciplinas na maioria dos editais. Então, assim, exige uma preparação pré-edital, né? Então, quando a gente já está nesse momento de reta final, você vai revisitar aquilo que é mais cobrado. Método, como que é, Aline? Você criou um método para você estudar, que agora você compartilha com seus mentorados? Sim. Não, não vou dizer assim, eu criei um método, eu fui ouvindo pessoas, né? Eu tive mentores, mas naquela época a gente não tinha esse nome, mentor, mas eu fui atrás de pessoas que foram aprovadas em concurso. Inclusive, o meu primeiro mentor foi um rapaz que no cursinho eu estava lá estudando, um rapaz foi chamado no palco, subiu lá e, olha, gente, esse acabou de ser aprovado para auditor do TCU. E todo mundo ficou ali, meu Deus, parecia algo inalcançável. Assim, eu estava muito longe para mim, porque eu estava começando. E ali eu vi minha oportunidade. Eu falei, gente, eu preciso falar com esse rapaz, porque eu quero saber tudo que ele fez. Tudo que ele fizer, eu vou fazer. E aí, quando ele saiu ali, né, todo mundo querendo estar no lugar dele, eu puxei ele, aí ele falou, ó, imprima o edital, leia, faça resumos e muitos exercícios. E aí, com essa lição dele, com a lição do William Douglas, que é o pai do concursos também, né? Foi exatamente isso. Foi ler, fazer resumos e muitos exercícios. Agora, ler como? Focado, prestando atenção no que eu estava fazendo, de modo presente, né? Porque quando você está estudando de modo presente, você está ativando todas as áreas do seu cérebro. Então, a chance de você gravar esse conteúdo, ele é muito maior. Porque o cérebro ele é muito inteligente, então ele já sabe que se você não der importância para aquilo que você está fazendo, se você não mostra para o seu cérebro que o que você está fazendo é importante, quando você dormir, que nós consolidamos o que nós aprendemos na hora do sono, ele vai olhar ali e vai falar, isso aqui é lixo, isso aqui eu vou armazenar. Então, se o seu cérebro entender que aquilo que você fez é importante, ele vai armazenar. Então, você tem que estudar mostrando que isso é importante. Depois você parte para os resumos, depois você faz muitos exercícios. Basicamente isso. Para concurso de altíssimo nível. Hoje eu dou uma diferenciada aí quando eu pego um concurso nível médio. Concurso nível médio, eu gosto de fazer o reverso. Eu não gostava muito, mas eu vi que dá certo você estudar por questões para concursos que não exigem aquela profundidade de conhecimento, igual o Marcelo falou, concurso de auditor, 22 matérias, né? Então, você precisa se aprofundar muito, não é uma coisa que vai dar certo. Mas um concurso que não exige tanto conteúdo, faz o modo reverso, estudando pelas questões, do que mais cai no Banco do Brasil, joga lá nas IAs, pega os editais, joga ali, ele vai trazer e você vai fazer questões só do que a inteligência artificial trouxer para você.
E no caso de auditor, primeiro você analisa todas as provas e quando chegar na parte de questões, foque em fazer questões do que mais vem sendo cobrado. Mais ou menos isso. Marcelo, sobre disciplinas, né? Tem várias assim que são estratégicas, mas eu tenho que perguntar isso para você. Você é o professor faixa preta de administração de concursos do Brasil. Mesmo sabendo que a administração pode ser uma disciplina específica, mas a grande área dela, na minha opinião, impacta várias disciplinas de um concurso na área de controle. Como que você avalia assim, a importância da administração num concurso para auditor, dentro dos macrotemas da administração? Perfeito, Rodrigo. Vou puxar um pouco sardinha para minha disciplina, assim. Mas a administração, ela aparece no edital nos conhecimentos básicos ali, especificamente administração pública, às vezes administração geral e pública, né? O concurso da CGE São Paulo aparece, e ela aparece nos conhecimentos especializados, principalmente daquela carreira geral, auditoria governamental, numa disciplina que normalmente aparece com o nome avaliação de políticas públicas ou políticas públicas, né? Ali é um conteúdo de administração pública, né? Que, por enquanto, o formato mais tradicional de cobrança, ele é muito baseado nos guias da Casa Civil, né? Avaliação de políticas públicas ex ante e ex post, né? Então, por ali, é um bom caminho, inclusive é interessante o concurseiro ir mapeando as fontes, né? Exatamente como a Aline falou. Você identifica os assuntos mais cobrados, identifica de onde as bancas formulam as questões, né? Isso vai te ajudar a retirar grande parte da subjetividade de algumas disciplinas. A administração, ela tem esse desafio, né? Os concurseiros às vezes, poxa, Marcelo, já estudei esse negócio aqui, aparece a questão, eu não consigo, parece que fala todo mundo a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, a administração, por ser uma ciência social, ela tem esse desafio. E aí, no concurso, você tem que ter uma abordagem bastante pragmática. É isso e pronto, né? E como é que você sabe o que é certo para a banca organizadora? Justamente mapeando de onde as bancas formulam as questões. Então, é interessante você também saber as fontes utilizadas pelas bancas. Você está falando, eu estou lembrando, tirando do fundo da minha mente de quando eu estudava administração, e eu tinha dificuldade de estudar administração justamente porque eu achava muito subjetivo. Administrador. Isso porque eu sou formada em administração. Então, é uma dificuldade real mesmo dessa disciplina, né? Sim, e aí só conhecendo os autores, porque aí você vai, conforme você vai tendo essa vivência, você percebe. Por exemplo, Sebrasp, ele gosta do José Matias Pereira, né? FGV, gosta da professora Alqueta Pecci e do professor Felipe Sobral, que são professores da FGV. E aí, por que está certo? Porque consta na obra adotada por aquele autor, né? Então, você vai aprendendo a lidar com essa subjetividade. E tem as manhas, né, de cada banca. Exatamente. Então, Merino, quando você vai fazer as mentorias, é uma coisa que faz diferença na hora de você orientar, se é uma FCC, se é uma FGV, se é uma... Certeza, com certeza. Então, a grande dificuldade é quando você ainda não sabe a banca. Então, é quando você cria uma mentoria para um concurso que ainda ali tá em fase de aprovação e tal. Porque aí depois vem a atualização, né? Você precisa atualizar todo o seu material depois que saiu o edital para ter um foco muito direcionado para a banca. Você conhecer a banca, ela é, olha, 50%, 60% do processo. Você está preparado para fazer provas, exercícios da banca. Porque, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, se você ficar ali só naqueles exercícios, quando você for para uma Sebrasp da vida, totalmente diferente. Então, ter estratégia. Então, quanto mais estratégia você tiver quando estiver estudando, mais rápido, mais curto será essa jornada. Então, tem que pensar mesmo, organizar as ideias, montar um plano e botar em prática. Aline, uma curiosidade. Vocês que foram concurseiros, hoje são mentores, professores, né? Você nota alguma diferença no perfil dos concurseiros no Brasil hoje ou é parecido? Eu noto uma facilidade de estudos, principalmente com as inteligências artificiais. Hoje está muito mais fácil você estudar para concursos do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Então, hoje é completamente possível você estudar sem materiais. Claro que depende do concurso. O concurso do nível auditor, você vai ter que ter um bom material, porque você vai ter que se aprofundar, mas ficou democrático para quem não tem acesso.
para quem está iniciando nesse mundo dos concursos, que é ali primeiro nível médio, que ainda tá naquele concurso escada, né? Que a gente diz, a pessoa passa numa daqui para depois ir subindo o nível. Então tá muito mais fácil para essa pessoa. Porém, ao mesmo tempo, nós estamos muito distraídos. Redes sociais, todo esse desafio, né? Celular. Esse aqui, o maior desafio do concurseiro hoje se chama celular. Inclusive, Marcela, eu ia te perguntar, tem essa questão do perfil e nós sabemos, já passamos por reforma da Previdência, estão falando de reforma administrativa, e aí muitas vezes fica aquela pergunta, né? Serviço público ainda é atrativo? Tem agora esse concurso nacional unificado que eu pelo que observei, muitas pessoas ficaram interessadas e nós sabemos como é o setor privado no Brasil também com bastante dificuldade. A minha pergunta para você acredita que as pessoas ainda se motivam muito para concurso? Ainda é bem atrativo o concurso público no Brasil? Ótima pergunta, Rodrigo. Assim, eu percebo claramente também uma mudança de perfil do concurseiro, né? Antigamente, como a Aline bem colocou, o acesso à informação era muito pouco, né? Era muito difícil. Então, assim, você ficava naquele estágio de concurseiro iniciante muito tempo. Você não sabia como pesquisar a questão, você não sabia encontrar material. E hoje essa lacuna ela foi preenchida com mais disponibilidade de materiais. Onde é que vai ser o desafio? O desafio vai ser na concorrência. Hoje a concorrência ela é uma concorrência mais qualificada. Quando a gente avalia o número de candidatos, é até um dado interessante, né? 2024, 2025, o número de candidatos em concursos públicos, em grandes concursos, polícia, tribunais, até diminuiu. Então, respondendo, será que a carreira pública está tão atrativa? O que eu acho que acontece? Como a gente pode analisar esse número menor de inscritos? Eu acho que acabou os bobos. Aquelas pessoas que tinham pagadores de inscrição. Eu acho que esse perfil quase não tem mais, porque com acesso à informação as pessoas sabem que não é fácil concurso, que não é simplesmente ir lá e ver o que acontece, né? Então esses pagadores de inscrição acho que diminuiu bastante, mas a concorrência ela está mais qualificada, então exige essa preparação. E eu concordo muito com que o desafio é a distração, realmente, né? Principalmente nos mais novos, né? Na geração mais recente. Então, minha orientação básica, né? Às vezes a gente se preocupa muito o que eu vou fazer quando eu começar a estudar para concurso. Quero estudar para concurso, né? A gente se preocupa muito com o que fazer, mas eu acho que é fundamental, e até antes disso, é você se preocupar com o que você vai deixar de fazer. Né? Tirar coisas da agenda, tirar muito excesso de rede social, saber que é um período de sacrifício, então você vai ter que abrir mão de tempo com a sua família, por vezes reduzir atividades físicas, enfim, né? Fazer isso e aí você vai ter o tempo. Então, quando você suprime o desnecessário, naturalmente já vai ter um espaço na sua agenda para se dedicar àquilo que importa, que nesse momento vai ser sua preparação. Ok, uau. Perfeito. Priscila, mais alguma pergunta para os nossos convidados? Eu acho que seria legal vocês falarem um pouquinho, porque assim, quando a gente está estudando para concurso, parece que a gente vai estudar, a gente vai passar e acabou, né? Acabou a novela ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que ia ser depois desse momento, depois que tomar posse, e aí vai trabalhar de verdade, e aí como que foi para vocês e como que é para vocês viver essa carreira de auditor? Bom, o concurso de auditor foi o meu primeiro concurso. Eu estudei e... Nossa, impressionado, realmente. Não, primeiro concurso que eu fui aprovada e fiquei. Eu não dei de carreira. Mas eu fiz 3 concursos antes. 3. Foi gestor municipal, que foi minha entrada no mundo dos concursos. Aí eu fiz um do SUS e eu não lembro qual foi, assim, eu fui por fazer, para me testar, não lembro qual foi o outro, e aí foi o de auditor. Mas foi o primeiro que eu fui aprovada. Só a primeira posse já é como auditor. Isso, muito chique. Uau, né? Eu aqui, os colegas, a gente começou tudo lá de baixo, tá, pessoal? A minha mentalidade era, como eu falei, eu já tinha tentado de tudo, né, na vida, e então eu já tinha aquela mentalidade assim, já que é para estudar, eu vou estudar para resolver minha vida. Eu já tinha essa mentalidade. E eu fiquei só estudando. Eu vendi uma parte que eu tinha na empresa, que eu era sócia, e aí eu tinha um carro velho e falei, aqui, ó, esse aqui eu vou aguentar. E já que é para ficar ruim, eu vou para estudar para o mais difícil. Todo mundo, até que é um motivozinho de chacota da minha família, né?
Mas, enfim, eu estava decidida. Então, eu acho que é isso. É você ter essa vontade de resolver sua vida e saber que vai ser um período rápido, se você comparar aí com qualquer outra profissão. Eu sempre comparo com a minha vida de empresária, que eu fiquei 3 anos ali e dependia do dólar, dependia de São Paulo, dependia de vendas, de funcionário, de mão de obra e da bolsa de valores, de tudo. Eu pensava que eu abriria uma empresa, eu faria tudo certo e eu me daria bem, né? Mas aí que eu entendi que não, porque nos concursos é assim. O concurso ele só depende de você, do seu esforço. Então, é saber que você vai se esforçar, vai ser aprovado e depois que você é aprovado, aquele investimento que você fez, o que eu investi? Em alguns livros, alguns cursinhos, alguns materiais, um investimento muito baixo para um salário maravilhoso, para um ambiente de trabalho muito bom, para um lugar maravilhoso. Eu adoro, né, o nosso ambiente de trabalho, os colegas. Eu sou muito, muito satisfeita, tanto que eu decidi ser mentora, porque eu realmente foi uma coisa que mudou demais a minha vida. E é com muita satisfação, é muito satisfatório quando você entra ali dentro, né? É muito satisfatório. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. Eu também eu sou muito apaixonado pela área de controle, assim, nem gostaria de fazer outra coisa, assim. Hoje eu sou muito realizado e eu costumo brincar e até uma dúvida, né, sobre a rotina. Tem muita gente que pensa, Marcelo, é um trabalho muito de escritório. Não, na verdade não é. Eu acho que quando você faz, principalmente auditoria, né, auditoria de avaliação, é como se você vivesse várias vidas. Porque um dia você está fazendo um trabalho numa unidade penitenciária, outro dia você está no batalhão dos bombeiros, outro dia você está na universidade estadual, outro dia você está no hospital. Então, assim, quantas possibilidades de desenvolvimento profissional você tem, né? Então, eu não vejo paralelo com outras carreiras. Então, eu sou muito apaixonado, sou muito grato pelo meu trabalho e por realmente acreditar que a nossa carreira ela faz diferença, né? Você ajuda na execução das políticas públicas, isso vai virar valor para a sociedade, para quem realmente precisa, sabe? Então, assim, eu acredito muito, né, na função social do nosso trabalho e eu acho que somos privilegiados por ter essa experiência, né? De viver várias vidas, né? Uma vida diferente em cada ordem de serviço, né? Cada auditoria você parece que conhece um novo mundo. Então, não me veria fazendo outra coisa. E eu recomendo muito, assim, quem conheça a área de controle, né? Eu sei que tem a área fiscal, existem vários outros trabalhos, cada um com suas características, mas eu não conheço uma carreira que permita tanto desenvolvimento pessoal e profissional quanto a área de controle. Legal, gente. A gente se vê todo dia, né? Na CGE, praticamente, a gente nunca senta para realmente conversar sobre essas coisas. Muito legal ter vocês aqui compartilhando a experiência de vocês, pessoal, e da experiência de trabalho de vocês nessa área. Obrigado, Aline. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer recebê-los aqui. O tempo passou muito rápido. O Ponto de Controle Podcast é uma realização da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Siga este programa no YouTube, também no Instagram e no Spotify. Controle é transparência, é ética e é futuro. Até a próxima.